Cresce o número de focos do mosquito da dengue em Criciúma. Situação é de alerta. Câmara dos Deputados deu mais um passo na discussão do novo Fundeb. Tribunal de Justiça lança edital de concurso para preenchimento de vagas de servidores. Municípios da ANREC elaboram plano de mobilidade urbana. Contratação foi feita via consórcio. No esporte, Tigre treina forte e comemora período de calmaria após sequência de bons resultados. E ainda, Igreja Internacional da Graça de Deus celebra 40 anos de ministério com um evento épico realizado no Rio de Janeiro. As notícias de Criciúma e do Sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é quarta-feira, dia 19 de fevereiro do ano de 2020. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Uma situação alarmante está preocupando a Secretaria de Saúde de Criciúma. Cresceu assustadoramente o número de focos de dengue na cidade. Confira na reportagem de Débora Correa. O número de focos da dengue registrados em Criciúma só nesse ano é motivo de preocupação. Apesar de ainda não haver o registro de nenhuma pessoa infectada pelo vírus, em menos de 2 meses já foram apontados 33 focos do mosquito no município. Número que preocupa se compararmos com os 9 focos registrados durante todo o ano de 2019. Sim, é um aumento de 333% em relação ao ano passado, né? Então as pessoas elas têm que se conscientizarem que nós, poder público, sozinhos não vamos conseguir frear o vetor, né? A gente precisa do auxílio de todo mundo, é uma guerra contra o mosquito. Então se tirar 10 minutinhos do seu tempo, uma vez por semana, para olhar o seu terreno, verificar se tem recipientes que possa acumular água e servir de criador de mosquito, eliminar eles da forma correta ou armazenar no local coberto já é o suficiente. Esse aumento no número de focos acendeu um alerta. Por isso, o Centro de Controle de Zoonoses do município intensificou nos últimos dias a fiscalização e conscientização em cada casa. A coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses destaca uma ação que foi realizada no último fim de semana, em uma das áreas onde foram registrados mais focos na cidade. Essa ação que a gente fez no sábado, especificamente ali na Grande Próspera, que seria Nossa Senhora de Salete a Próspera, ela frisou a questão da conscientização dos moradores ali do local devido à quantidade de focos que foram identificados, né? Foram 14 focos na Próspera e 12 na Nossa Senhora de Salete, mas ao todo no município nós já temos 33 focos de janeiro até o momento, sendo que o ano passado, o ano inteiro, foram apenas 10 focos. Mas ela lembra que ações de conscientização são realizadas durante todo o ano. Esse monitoramento a gente faz durante o ano inteiro, né? O programa ele já existe há mais de 10 anos e então a gente não para em momento algum, né? Inclusive no inverno, porque o ano passado já foram identificados focos no mês de maio, de junho, né? E é claro que eles aparecem em maior quantidade no verão, né? Devido ao calor, às chuvas intensas que criam condições propícias para o desenvolvimento do mosquito. A coordenadora explica que é fácil o mosquito chegar até a cidade. Ele pode vir de muito longe. Bom, geralmente nas áreas endêmicas, né, o ovo ele pode vir no seco, num caminhão e durar até 1 ano e meio, sem ter essa condição de água parada para ele eclodir e virar larva. O processo de ovo até mosquito adulto é 7 dias, é rapidinho. E o mosquito ele dura de 30 a 45 dias. Um mosquito adulto, ele põe até 1.500 ovos, né? Ele faz ali de 3 a 4 posturas, cerca de 200 ovos a cada postura, né? Então, ele se espalha muito rapidamente. Por isso, as equipes estão nas ruas buscando evitar a proliferação do mosquito.
Exatamente. E esses focos a gente identificou a partir dos nossos monitoramentos, né? Para ter uma noção, nós temos 617 armadilhas distribuídas em todos os bairros do município e 167 pontos estratégicos, que são áreas comerciais que apresentam uma grande quantidade de recipientes que possam acumular água, né? São consideradas áreas de risco. Então, por exemplo, floriculturas, cemitérios, ferros velhos, borracharias. Esses pontos estratégicos, eles são visitados quinzenalmente pelos nossos agentes, enquanto que as armadilhas são visitadas semanalmente, né? Então, eles vão nos locais, fazem a vistoria e, quando é encontrado larvas de qualquer mosquito, elas são coletadas, trazidas para o laboratório e, feita a identificação do Aedes aegypti, a gente fala que tem um foco. Então, a gente trabalha especificamente nesse foco para tentar controlar a dispersão dele. Mas a população precisa fazer sua parte. O que a gente tem encontrado bastante são piscinas, né, em más condições de manutenção, água bastante suja, com larva, né? Então a recomendação é que ela seja mantida clorada o tempo inteiro, né, com o motor ligado, e no caso daquelas piscininhas maiores, se elas não estiverem em uso, colocar uma tampa ou uma lona bem esticada, né, porque a lona, se ela não estiver bem esticada, ela também pode formar pocinhas de água que servem de reservatório para o vetor. Potes de animais de estimação também, né? O pessoal fala que troca água todo dia, só que o trocar a água não é suficiente, né? Teria que fazer a escovação da borda uma vez por semana, né? Porque o ovo ele fica aderido na parede, né? Então só trocar a água não vai conseguir eliminar ele, né? Vasinhos de planta também com aqueles pratinhos, a gente encontra bastante sem areia, né? Então o ideal é não utilizar, mas se for inevitável, preencher com areia até a borda. Lixos também a gente encontra muito no chão, né? Então, o ideal, o lixo é armazenar em saco plástico resistente e sempre colocar na lixeira próximo do horário da coleta, né? Porque evita que animais vão lá e rasguem e acabem espalhando e deixando aqueles recipientes a céu aberto. A Câmara dos Deputados deu mais um passo na discussão do novo Fundeb. Ontem foi a leitura do relatório na comissão especial. A votação foi marcada para o dia 4 de março. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, viabiliza uma política de financiamento da educação no Brasil. No entanto, a lei prevê o fim do fundo em dezembro de 2020. Atualmente, 63% dos recursos da educação básica no Brasil são financiados pelo Fundeb, ou seja, sua extinção poderia causar graves danos ao ensino no país. O Fundeb reúne recursos referentes à arrecadação de impostos e outros repasses das 27 unidades da federação. O valor é redistribuído entre estados e municípios a depender da necessidade ou número de alunos matriculados no ensino público. De acordo com o movimento Todos pela Educação, em 2019 o total de distribuição no país foi de 165 bilhões de reais. Além dos recursos arrecadados pelos estados, 10% do Fundeb são garantidos pela União. Os estados que não conseguem garantir o investimento mínimo por aluno recebem um auxílio do governo federal. 9 estados precisaram dessa ajuda: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí. Mas a proposta apresentada à comissão especial na manhã dessa terça-feira pede o dobro da participação de recursos da União no Fundeb. Alguns parlamentares chegaram a sugerir que o aumento fosse de 30% a 40%, enquanto o Ministério da Educação recomendou que fosse de 15%. Após uma reunião entre o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, o presidente da comissão especial, deputado João Bacelar, do Podemos, e a equipe econômica do governo, a relatora da proposta, deputada professora Dorinha, optou por um meio termo, aumentando para 20% a participação da União gradativamente. Como um gesto para entender a posição mais cautelosa de alguns pares, as preocupações do Executivo Federal, chegamos à proposta de 20% do total dos recursos aportados pelos entes subnacionais, alcançando gradualmente o patamar de a partir do patamar de 15%, sem prejuízo de voltarmos a discutir a ampliação da complementação da União no futuro, a partir das revisões periódicas. A ideia é que essa revisão seja aplicada daqui a 6 anos, quando o governo federal também deverá rediscutir o teto de gastos.
O aumento da participação da União no Fundeb deve gerar um impacto de 79,7 bilhões de reais nesse período. No relatório, a deputada professora Dorinha informa que recursos provenientes da exploração de petróleo serão fonte sustentável de renda pelos próximos 40 anos e aponta que esses royalties poderão incrementar políticas educacionais sem pressionar os gastos públicos. A renovação e o fortalecimento do Fundeb não apresentam entraves ao combate à crise econômica. Ao contrário, o fundo é um instrumento para auxiliar a superação desse cenário. Estudos como o comunicado número 75 de 2011 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, conclui que o gasto social em educação tem efeito multiplicador do PIB. Ao gastar R$1 em educação pública, o PIB aumentará em R$1,85. De acordo com dados da Câmara dos Deputados, sem o Fundeb, a desigualdade na rede de ensino seria de 10.000%. Já com o Fundeb, a desigualdade diminui para 564%. Após a leitura do relatório, o presidente da comissão concedeu vista coletiva para que os membros analisem o texto. A votação da PEC na comissão está marcada para o dia 4 de março e depois segue para o plenário da Câmara. A seguir, municípios da ANREC elaboram plano de mobilidade urbana. Contratação foi feita via consórcio. Tribunal de Justiça lançou edital de concurso para preenchimento de vagas de servidores. Confira. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina publicou no final da tarde de terça-feira no Diário da Justiça o edital 01/2020, referente ao concurso público para provimento de cargos vagos e a formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal efetivo do Poder Judiciário de Santa Catarina. Foram abertas vagas para os cargos de nível superior, analista administrativo, analista de sistemas, assistente social, médico e psicólogo e nível médio de técnico judiciário auxiliar. Para os cargos de nível superior, a remuneração foi fixada em R$ 6.639 mais benefícios e para nível médio, R$ 3.856 mais benefícios. O concurso será realizado sob a responsabilidade da Fundação Carlos Chagas. Os cargos deste concurso terão carga horária de trabalho de 7 horas diárias ininterruptas e 35 horas semanais. Já para o cargo de médico, a jornada de trabalho será de 20 horas semanais. Interessados poderão efetuar as suas inscrições pelo site concursosfcc.com.br, que ficarão abertas exclusivamente via internet no período das 10 horas do dia 2 de março de 2020 às 14 horas do dia 31 de março deste ano. As inscrições custam R$ 85,00 e R$ 68,00, respectivamente, para os cargos de nível superior e médio. Mais informações sobre o concurso podem ser acessadas no Diário da Justiça. Municípios da ANREC elaboraram um plano de mobilidade urbana. A contratação foi feita via consórcio. Acompanhe. A ANREC recebeu na última semana representantes dos municípios e a empresa vencedora da licitação para a elaboração dos planos de mobilidade urbana. Essa foi a primeira reunião de trabalho que vai atender 9 municípios da região da ANREC, que são Balneário Rincão, Cocal do Sul, Lauro Miller, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, Siderópolis, Treviso e Uruçanga. Após a criação do consórcio multifinalitário, ficou definido que os 9 municípios que ainda não tinham o plano de mobilidade urbana, a gente faria uma licitação por aqui, pelo consórcio,
até porque fica mais fácil, né, uma licitação só, e também a questão do próprio custo, né, você contratar várias empresas, o custo é maior. Então, a ideia foi de que a gente faria por aqui, teria uma empresa que faria os 9 planos de mobilidade. E deu certo, agora estamos aí iniciando os trabalhos. O diretor executivo explica que nessa reunião foram definidos alguns pontos para a elaboração do plano de cada município. Terminada essa fase da licitação, a gente agora já fez uma reunião com a empresa Alto Uruguai, juntamente com os 9 municípios. Alto Uruguai é lá de Concórdia, e agora já ficou definido algumas iniciativas aí, como uma portaria que cada município vai ter que fazer, criar um grupo de trabalho dentro de cada município, e aí a partir dessa criação a gente faz um lançamento aqui, um treinamento de forma conjunta dos novos municípios, né? A contratação de uma única empresa via consórcio, além de diminuir os custos, pode fazer também com que a mobilidade seja pensada de forma regional. Sim, como os municípios são semelhantes em termos de população e até mesmo a proximidade, é sempre melhor fazer com uma empresa, porque daí já vai conhecendo o problema de uma cidade que acaba sendo vizinha da outra, enfim, então você planeja melhor essa mobilidade, seja para o transporte coletivo, seja para uma ciclovia, enfim, são cidades muito próximas, né, uma das outras. A previsão é de que os planos sejam finalizados ainda esse ano. Está estabelecida na licitação um prazo de 6 meses para a conclusão dos trabalhos, mas claro que isso vai depender muito desse grupo de trabalho de cada município, porque a empresa ela vai precisar de ajuda, vai precisar de fazer audiência pública, até que consiga finalizar todo o trabalho e mandar para a Câmara de Vereadores. Então, o município é fundamental, a equipe de trabalho do município é fundamental para que isso aconteça de uma forma com bastante êxito, né, e com um trabalho bem elaborado. Além dos 9 municípios que contrataram a elaboração do plano via consórcio, as outras 3 cidades da ANREC já têm o documento encaminhado. Então, Criciúma, por ser uma cidade grande, teria que ter um estudo bem mais aprimorado, né? Forquilinha já realizou em 2016 um plano de mobilidade, e Sara me parece que o ano passado já havia concluído também. Então, por isso que esses 3 municípios não fazem parte desse momento agora do plano de mobilidade, né? A seguir, Igreja Internacional da Graça de Deus celebra 40 anos de ministério com evento épico realizado no Rio de Janeiro. Agora vamos de esporte. Os jogadores do Tigre estão treinando forte e comemorando o período de calmaria após uma sequência de bons resultados. O início do ano do Tigre foi meio, digamos, atrapalhado. Com um elenco recheado de jogadores desconhecidos e que buscam lugar de destaque no cenário do futebol, o time montado para a temporada 2020 levantou suspeitas. Mas com o passar dos dias e com a sequência de treinamentos, o grupo foi encorpando e a performance dentro de campo melhorou. Sim, eu acho que agora o time está começando a ter um padrão de jogo. Como o professor já tinha falado com a gente, acho que agora o time vai começar a ter um padrão fixo de jogo. Eu acho que esses 2 últimos jogos, eu acho que deu uma consistência muito grande para o nosso time, para a nossa equipe. Eu acho que os primeiros jogos a gente não apresentou um futebol, acho que nem quase ninguém aqui de Criciúma, acho que gostaria de ver o Criciúma apresentando. Mas eu acho que agora o time está crescendo, está tomando mais forma, está dando mais uma encorpada no time. Eu acho que agora esses jogos agora, essas 2 semanas vai ser importante agora para acrescentar mais ainda no time. Agora vai ter outros jogadores também que já vão estar recuperados, e acho que vai ter os jogos melhores agora.
A derrota por 4-1 para o Santo André, que culminou na eliminação precoce da Copa do Brasil, foi um divisor de águas. De lá para cá, o tricolor não perdeu mais e os jogadores agora esperam, na folga do catarinense, em virtude do carnaval, aprimorar ainda mais o entrosamento do time. Eu acho que vai ser 2 semanas importantes agora para dar uma baixada no clima que estava meio pesado antes. Eu acho que agora está com um ambiente mais tranquilo de trabalhar e vai ser 2 semanas boas. Eu acho que o time vai dar uma recuperada mais, vai ser importante essas 2 últimas semanas para até o professor ele poder fazer uma evolução no time também, que está sendo muito importante para todo o grupo. Para Vitor Guilherme, lateral direito carvoeiro, a fase mais complicada já ficou para trás. Sim, eu acho que a gente estava procurando primeiro encontrar um padrão para jogar o time, para poder se formar. Eu acho que agora o time vai começar a ficar mais solto, eu acho que a gente vai poder ter mais liberdade. Eu acho que a gente estava procurando primeiro encaixar o time, não tomar gol ou não perder. Eu acho que agora em diante o professor vai tá mais tranquilo para poder trabalhar, para poder liberar mais a gente que está ali de trás, porque a gente está tentando ainda formar um time. Eu acho que teve muitas mudanças desde quando começou o campeonato. Eu acho que agora foi os 2 últimos jogos que teve menos mudanças no time. Então acho que agora está encontrando um padrão de jogo, acho. Sem deixar de olhar um pouquinho para trás, o atleta tratou de frisar o quanto foram importantes os 2 bons resultados conquistados na sequência fora de casa, vitória em cima do Avaí e empate contra a Chapecoense para levantar a moral do grupo. Mas eu acho que o time agora está se encontrando e com essas vitórias também agora que estão acontecendo. Milhares de pessoas se reuniram nas areias da enseada de Botafogo no último final de semana para clamar o nome de Jesus em um mega evento promovido pela Igreja Internacional da Graça de Deus. Foi a celebração do Ano da Unção Dobrada e as 4 décadas de ministério da igreja liderada pelo missionário R.R. Soares. Momentos de adoração e louvor e com a participação especial do presidente da República, Jair Bolsonaro. O Ano da Unção Dobrada é inspirado em uma passagem bíblica. É o momento para pedir o dobro de bênçãos do Espírito Santo de Deus. Hoje o nosso Deus há de fazer algo tremendo aqui no nosso meio. Quem crê nisso, diga amém. A glória de Deus há de se manifestar aqui hoje. E o nosso Deus vai derramar a unção e o poder dele sobre todos que aqui estão. E nós sairemos daqui levando a bênção de Deus em nome de nosso Senhor Jesus. Foram momentos de adoração e louvor. Muitos cantores da Graça Music se apresentaram como Eliezer de Tarsis. A multidão venceu, vivo está, vivo. Pode bater, a multidão venceu. Tiago Pérez. Te adoramos, Senhor, pois entendemos que Tu és o nosso Deus. Todos levantemos as mãos e exaltemos ao Senhor, o nosso Deus. Kelly Benigno. Eu nada sofrerei, em Tuas mãos hei de confiar, em Ti posso tudo. Com Deus eu posso tudo. Com Deus eu posso tudo. Nele eu posso tudo. Davi Soares lançou uma nova canção. Porque eu vivo somente pela fé em Deus confio. Haja o que houver, porque eu vivo somente pela fé em Deus confio. Haja o que houver, sei que Deus comigo está, mal nenhum vai me tocar. A tempestade que vier passará. Vamos juntos! Já a cantora Isabela Ribeiro foi apresentada ao público pelo missionário R.R. Soares e também soltou a voz. Apaixonado, apaixonado, meu coração é Teu, Senhor, é todo Teu, meu. Diga apaixonado, apaixonado.
missionário também apresentou um convidado especial, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Ele veio aqui agradecer a Deus, principalmente, já é o moto dele, né? O Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. E ele veio agradecer o voto e também unir a fé conosco, que a gente vai fazer um clamor para a nação daqui a uns minutinhos. Presidente, dá uma saudação para o nosso povo. Primeiro, eu agradeço a Deus pela minha vida. Agradeço a Deus pela minha vida e também a Ele que, pelas mãos de muitos de vocês, me colocaram para conduzir, como chefe do executivo, os destinos do nosso Brasil. O Brasil é laico, mas o presidente é cristão. O Brasil está mudando. Mais do que os números da economia, está mudando porque tem um governo que respeita a família, deve lealdade ao seu povo e acredita em Deus. O líder da Igreja Internacional da Graça de Deus também louvou a Jesus, cantando a volta da vitória. Nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Oh glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh, a última vez nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Palmas para Jesus! Oh, glória a Deus! E na sequência apresentou outras autoridades que prestigiaram um dos maiores eventos evangélicos do país. Juntos clamaram a Deus por bênçãos e um país melhor. Nós estamos aqui hoje para fazer um clamor. Não um clamor passivo, em que nós fazemos e esperamos a resposta. Mas segundo a palavra de Jesus Cristo, nós assumimos as promessas que o Senhor tem para o teu povo. E a cada dia aumenta essas promessas, porque o Senhor diz na tua palavra que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. E cada pessoa que se converte, ela torna-se, ó Deus, numa pessoa para que vai trazer a bênção para a nação. Pai, nós oramos agora pelo Brasil, nós suplicamos por essa nação e nós pedimos, ó, dai-nos bons tempos, boas colheitas, ó Deus, boas obras sociais, dê ao presidente, ó Deus, a iluminação que ele precisa, como o Senhor deu a Salomão. Depois tivemos mais louvor com Lilian Lopes. Lilian. Foi um dos maiores eventos evangélicos do país. Suas vozes, a morte não é... E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.